Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Alcance Mais. E hoje nós temos um tema muito especial para conversar com vocês, que é Filhos em Casa. E agora? Então, você é nosso convidado, você que está aí nos acompanhando, você pode entrar lá no chat, fazer suas perguntas, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema. E nós estamos vivendo tempos muito diferentes, né? Quando nós temos filhos, toda a etapa que os filhos passam é sempre um desafio em qualquer época. Mas nós estamos vivendo uma época onde esses desafios eles se intensificaram. Então, por isso que hoje a gente vai conversar sobre isso, né? Eu sou a Leslie, eu sou pastora aqui na comunidade Alcance, juntamente com meu esposo, pastor Sandro. Eu sou mãe de 2 adolescentes, um de 17 anos e um de 15, que vai fazer 16 quinta-feira. 2 adoles aí em casa. E a gente vai conversar sobre isso. Sobre filhos em casa, sobre estudos, sobre a convivência nesse período. E nesse período a gente também está tendo que se virar, se reinventar. E eu convidei aqui nessa noite para estar comigo mães que também são profissionais. E cada uma tem uma história de vida muito bacana para contar, cada uma tem filhos em idades diferentes. E por isso a gente vai conversar daqui a pouquinho, elas vão se apresentar. E uma coisa é certa, né? Nós amamos os nossos filhos mais que tudo. A gente ama e o que a gente mais deseja é sair melhor dessa quarentena, sair mães melhores, profissionais melhores, mães mais criativas, mães mais pacientes. Então, realmente a gente sabe que tem sido um desafio. E nessa noite a gente gostaria de bater esse papo e a gente quer que você aí de casa bata esse papo junto com a gente também, interagindo com a gente aí nas redes. E você que, por acaso, que não está nos assistindo, que é o pai, né? Também assista, porque às vezes a sua esposa está lá, ou a mãe está lá lavando uma louça, dando banho, fazendo comida. Então, você também acompanha a gente para poder também, de repente, aí auxiliar a sua esposa em casa, tá bom? Então, vamos começar as apresentações, né? Acho que vamos conversar aqui com a pastora Vanusa. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu sou a pastora Vanusa, pastora aqui na comunidade Alcance, esposa do pastor Anderson. E nós temos 2 filhos maravilhosos, né? O Alan Vitor, que tem 15 anos, e o Estevão, que tem 8. Então, eu tenho 2 idades bem diferentes dentro de casa, que também está sendo um desafio bastante bacana. E Deus tem dado providência para nós, porque não é muito fácil. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fernanda. Eu sou coordenadora no Ministério Infantil da casa, supervisora na casa. Sou mãe da Luana, que tem 24 anos, que está noiva, então também estamos vivendo mais um momento de ansiedade, além de tudo isso. Mãe do Daniel, de 15 anos, né? A diferença deles também é bem grande, é um desafio, porque eu tenho um estudante na minha casa e tenho uma professora. Eu também sou professora, então a gente está num período onde a gente está tendo muitos desafios, mas a gente crê também que, com a graça de Deus, a gente vai passar por todos eles. Boa noite, eu sou a Lenara, sou diaconisa aqui na casa, juntamente com meu esposo Rafael. Trabalho também home office em casa e tenho 2 pequenininhos lá, o Theo de 3 aninhos, a Sara de 2, e no forninho aqui, para completar meu timaço, tem mais o Nicolas, que vai nascer no final de agosto. E também enfrentamos bastante desafios com esses pequenininhos, que não estão entendendo muita coisa, mas a gente, como mãe, recebeu esse dom de Deus de ser flexível, de conseguir, né, dar conta do recado, porque tudo que Deus nos encarrega de fazer, Ele também nos capacita. Boa noite, eu sou a Daniela Fidelix, eu tenho 35 anos, casada com o Rodolfo. Nós temos 3 crianças também, que é o Vitor, de 8 anos, temos o Bernardo, de 4 anos, e tem a Olivia, que é em desenvolvimento, né? E a gente está aqui feliz pelo convite de poder compartilhar um pouquinho da nossa rotina. Eu sou mãe educadora,
Nós realizamos o homeschooling, né, que é a educação domiciliar. Então, nós cuidamos integralmente da educação dos nossos filhos, eles não vão à escola. Então, vai ser uma alegria poder compartilhar um pouquinho do que é a nossa rotina, né, através das respostas, e poder abençoar as mães que estão em casa, né, passando por essa fase, por essa pandemia com os filhos dentro de casa. Muito bem, então nós temos aqui uma diversidade, né, de mães, de idades, de como a gente tem lidado dentro de casa, mas somos todas mães com o coração batendo fora do nosso corpo. Essa é a verdade. E aí eu queria fazer uma pergunta, então, para a gente começar. Posso começar aqui comigo? Como mãe, qual tem sido o nosso maior desafio? Né? Realmente, assim, a gente tem muitas mães que estão em casa, muitos pais que, assim, de uma hora para outra tiveram que parar, fazer home office, cuidar dos filhos. Muitos dos filhos estavam numa escola a tempo integral, daqui a pouco tiveram que vir para casa, então teve que mudar essa rotina. É claro que sempre a gente esperou que isso fosse passar rápido, mas já foram 2 meses e a gente está aqui sem previsão de volta para a escola ainda, ou colégio. Então, assim, a gente precisa se reinventar e realmente, assim, alguns desafios. Deus nos capacita, nos dá sabedoria, mas há momentos que a gente realmente, assim, fala, uau, Senhor, o que eu faço agora? Né? Então, assim, realmente, quais são esses desafios? Qual o maior desafio para vocês como mãe? Vamos lá. Bom, para mim, o desafio na minha casa tem sido assim, por ter o Alan de 15 anos, que é uma criança extremamente independente, né? Ele cuida dele, das tarefas, ele coloca o relógio para despertar para o horário das aulas. Então, é uma criança, é um adolescente que eu já não preciso mais me preocupar. Porém, não se deixa de lado o meu papel de estar orientando, sabendo se realmente ele está fazendo aquilo que é o papel dele, que é a responsabilidade dele. Aí vem o outro lado, que é o Estevão, que tem 8 anos, e é onde eu tenho que me colocar neste lugar de sair algumas vezes de cena, de ser mãe do Estevão, para ser a professora do Estevão, né? Então, tem sido assim 2 papéis bastante diferentes dentro de casa, mas tem sido bom, né? Porque tanto o Estevão quanto o Alan são 2 crianças bastante flexíveis, né? São crianças bastante fáceis de lidar, né? São bastante obedientes, então eu tenho tido bastante experiência boas com eles. Mas o meu desafio maior tem sido em poder passar, principalmente para o Estevão, que tem 8 anos, aquilo que eu acho que a professora estaria passando. Né? Então, fica difícil, porque você imagina o que será que a professora, como será que ela estaria orientando ele nesse momento, nessa atividade. Então, isso tem sido para mim um desafio bastante grande, o que será que ela estaria fazendo nesse momento como professora. Para mim, eu acredito que no meu caso, que tenho filhos pequenos que acordam já ligados nos 220, não deixar o meu tanque de paciência acabar até o final do dia. Isso é muito difícil, porque a gente está escutando eles chamando a gente o tempo inteiro, né? Quando a gente estava na vida normal, você saía, trabalhava, você vinha para a igreja, você conversava com outras pessoas. Enfim, tinha as válvulas de escape, né? Que a gente tinha o ar para respirar. E agora está tudo fechado, parquinho fechado, igreja fechada, escola fechada, e as crianças estão ali o tempo inteiro, mãe, mãe, mãe. Então, assim, muitas mulheres até me perguntam, como é que você faz para ter teu tempo com Deus, porque isso é essencial para a gente não deixar o tanque de paciência acabar, né? Eu falo, cara, muitas vezes você vai ter que sacrificar ali meia horinha do teu sono, acordar mais cedo para você conseguir orar em silêncio, se você, né, tem mãe que não consegue dar uma escapadinha para ficar sozinha, não consegue, sei lá, de repente ouvir a Bíblia, já que você não consegue parar para ler. Então, assim, a gente é muito criativa, muitas vezes, com os nossos filhos, mas a gente precisa também ser criativa para se cuidar, para não esquecer que é importante você, mãe, estar bem para os seus filhos. Porque, muitas vezes, você vê a casa um caos, aquela bagunça, e você vê a mãe, tá, beleza, ela consegue controlar aquilo, tá tudo bem. Agora, quando a mãe não está bem, nada está bem. A criança pode estar quieta, que ela vai implicar com a criança quieta. Então, assim, é importante você estar bem e procurar maneiras, inventar tempo, se você não tiver, para você encher esse seu tanque, estar sempre na presença de Deus, porque o fruto do Espírito fala de você ter tempo, né? Criar raiz. Então, não adianta você, ai, meu Deus, me dá paciência. Ai, meu Deus, eu vou surtar.
no meio do dia, quando você não parou nem 5 minutos para estar, né, se enchendo da palavra. Então, isso é muito importante, você procurar tempo para você estar bem para os teus filhos. Então, para mim, o que tem mais me desafiado nesse tempo, né, é porque a gente sabe que, claro, todas as profissões estão tendo que se reinventar, mas eu confesso que, como educadora, a minha carga, assim, ela triplicou, né, a minha demanda, porque eu continuo trabalhando, né, estou trabalhando em casa, tenho um filho adolescente que, como a Vanusa falou, né, ele faz as coisas sozinho, mas ele requer, né, um pouco de supervisão. A minha filha também dá aula, então, né, o meu esposo é um homem abençoado de Deus, tem tido muita paciência, mas às vezes ele fala assim, uma está gravando aqui, a outra está gravando ali, a gente não pode nem respirar, né? Então, até uma questão de logística, né? A gente está tendo que se adaptar. Então, assim, o maior desafio, como, né, a gente fala, é a gente se reorganizar até a questão de horários. Porque eu saía de manhã com o Daniel, que estuda na mesma escola que eu trabalho, e voltava no final do dia. Então, eu almoçava lá com ele, não precisava fazer almoço, não precisava me dispor de parar, arrumar cama, de parar no meio da tarde, porque ele está com fome, e mesmo assim eu estou dando aula, né? Então, por mais que ele se vire, tem que ter alguma coisa preparada, né? Alguma coisa disponível para eles comerem. Então, eu acho que essa questão da organização é o que foi mais difícil de ajustar, né? Agora a gente já passaram uns dias, a gente já está mais ajustados, né? Igual eu falei, né? Os meus já são maiores, eu já não tenho mais criança em idade escolar pequeno que precise de auxílio direto em casa. Mas essa questão também, né? O meu marido está tendo que entrar na dança, está tendo que ajudar. Muitas vezes, né? Eu estou dando aula, a Luana também. Então, a gente está nessa questão da organização, né? Que foi o nosso maior desafio. Realmente, né? Esse desafio em casa para mim também, apesar de ter 2 adolescentes, quando eles estão no colégio é uma coisa, mas em casa realmente assim aquela supervisão de tipo, abre a porta um pouquinho para ver, tá fazendo, tá com a apostila? Né? Porque isso também acho que é uma coisa assim até para a gente conversar, porque tem sido um momento realmente diferente nessa questão deles mesmos se apropriarem do conhecimento daquilo que está sendo passado. Então, acho isso realmente bem importante. Então, para a gente lá em casa também, né? A gente tem uma rotina também bem diferente, mas eu procuro também estar ali na hora do almoço, fazendo almoço e sempre perguntando, e aí, o que teve de interessante hoje na aula? Né? Ou, e aí, nossa, hoje deu, né, os adolescentes, hoje deu uma treta lá no grupo da escola, o que aconteceu? Então, essa interação também é importante, porque quando eles estão no colégio, quando eles estão na escola, a gente não está lá. Então, eu procuro manter o mesmo ritmo de como foi, como está sendo, o que é aquilo que você, né, aquilo que chamou sua atenção hoje na aula. Então, realmente, sim, são desafios, reajustes que a gente precisa fazer, né, mas que, com a graça de Deus, a gente consegue, e aquilo que a Lenara falou, que eu acho que é muito importante. Antes de tudo, nós somos uma pessoa. E para que a gente possa desenvolver aí o nosso dia com os desafios, a gente precisa cuidar da gente, da nossa saúde espiritual, mental e emocional para que o dia vá bem. Porque a gente precisa ter esse ambiente dentro de casa bom. E às vezes você vai ter que acordar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde. Né? Uma das coisas assim, que eu estou tendo realmente que me reinventar é que tem dias que eu não consigo estar em casa na hora do almoço. E antes, assim, pegava uma comida e tal. E agora não, agora eu tenho que deixar o almoço pronto na noite anterior. Então, assim, eu falei, essa é uma coisa realmente, assim, que para mim, às vezes, 10h30, tô lá eu, né, gente, cozinhando feijão. Então, realmente, assim, são coisas que a gente vai, mas a gente consegue. Agora, veja só, a Dani, ela não falou de nenhuma dificuldade. Por quê? Porque, na verdade, a Dani, ela pratica essa questão do homeschooling.
que é uma prática muito conhecida fora do Brasil. No Brasil é algo assim, acho que bem novo, não é muita gente que conhece, né? E uma das coisas assim que eu acho bem interessante, acompanhando um pouquinho lá o seu Instagram, é assim que você hoje até, acho que foi hoje que você colocou sobre a questão dos filhos realmente memorizarem versículos. Então assim, para você, né, Dani, já é algo assim normal essa questão da escola em casa, de estar com eles nesse momento. Então, assim, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente dessa sua experiência, diferente de nós aqui, né? Como foi isso? Há quanto tempo você tem vivido? O que exigiu de você como mãe fazer essa mudança, né? Que exigiu? Se você pudesse compartilhar com a gente. Então, a Lenara falou um pouquinho ali, né? E você complementou sobre essa parte da gente cuidar um pouquinho mais da gente para conseguir cuidar de outras pessoas, né? Dos nossos filhos. E aí eu lembrei muito, assim, a gente tem há 3 anos praticado esse estilo de vida, né? Que é a educação integral dos nossos filhos. Então, essa rotina a gente já vem trabalhando há 3 anos. Então, foi algo que está sendo adaptado há 3 anos, mas que a gente já consegue conviver, né, com ela de uma forma bem equilibrada, porque foi algo que a gente estudou durante muito tempo ali antes de iniciar esse tipo de estudo com as crianças. E eu lembrei que há 3 anos atrás eu precisei me reeducar. Na verdade, eu percebi que minha educação era muito falha e eu precisava cuidar da minha educação, da minha vida emocional, da minha vida mental, né? Então eu lembro que quando eu comecei a estudar com o Vitor sobre virtudes e valores, né, sobre vícios, assim que a gente iniciou o homeschool, eu olhava para aqueles conceitos e eu pensava, eu não posso só ensinar isso aqui para ele, né? Eu preciso ser exemplo para ele disso tudo. E aí eu lembro que a gente passou quase 1 ano estudando praticamente virtudes com ele. Então, tudo que a gente ia estudar era voltado para virtudes, né? Então, uma história que a gente lia da Bíblia, um conto de fadas, tudo a gente voltava para a virtude e para o vício daquela história. E aí, isso envolveu também quando a gente ia disciplinar ele, que aí a Lenara falou, e eu lembrei da paciência que a gente hoje tem que ter com os filhos dentro de casa, né? E eu lembro que a gente trabalhou tanto virtudes com o Vitor, que ele quando a gente ia disciplinar ele, assim, que ele sabia que tinha feito algo errado, ele chegava para mim e falava, mãe, eu sei que eu quebrei tal virtude, e eu sei que você precisa me disciplinar. E ele sabia, eu falava para ele sempre, eu falei, se eu não disciplinar você, Papai do céu vai me disciplinar, porque Ele vai cobrar de mim. Então, são coisas que você vai reaprendendo, né? E quando você me perguntou o que isso o que eu precisei fazer, né, para tornar isso mais fácil para mim. Então, foi uma reeducação, né? Então, eu tive que buscar isso realmente de joelhos aos pés do Senhor, porque era algo... Não é algo fácil de se fazer, né? É uma reeducação, na verdade, porque você precisa realmente ter o autocontrole para passar 24 horas com seus filhos. Então, eu falo que esses 3 anos não foram 3 anos de educação só deles. Eu aprendi muito mais do que eles. E eles não imaginam isso, né? Porque eu fui e tentei buscar no Senhor aquela mãe realmente que eles precisavam que eu fosse, aquela imagem e semelhança de Jesus, né? Porque o cuidado que o Senhor tem com a gente quando Ele vai disciplinar e nos ensinar, seria o mesmo cuidado que eu tenho que ter com eles, né? E eles teriam que olhar para mim e ver que realmente era uma mãe zelosa, né? Uma mãe cuidada, assim como o Senhor é com a gente. Muito legal e muito importante isso, da gente realmente entender que é um tempo da gente mexer com alguns valores dentro de nós também, como mulheres, como mães, porque assim muitas vezes a gente veio de lares assim às vezes desestruturados que você olhava e falava, nossa, eu não quero isso para os meus filhos, e às vezes a gente acaba trazendo isso, e eu acho muito importante quando a gente precisa voltar para dentro da gente e falar, peraí, né? Porque uma das coisas assim que as mães conversam também comigo, que aí eu queria conversar com vocês também, é assim, tá, não dei conta, surtei,
né? Surtei, gritei, não tive paciência, não tive tempo de ter o meu devocional com Deus e agora ponho tudo a perder? Pronto, não sou uma boa mãe, não vou conseguir fazer. Então, eu acho que isso é realmente importante porque é normal. Nós não somos mulheres maravilhas, né? A gente não é toda situação que acontece que a gente sabe como lidar. Então, assim, tem muitas coisas. Eu lembro que um dos primeiros versículos que meu filho mais novo aprendeu é assim, até hoje ele fala: melhor obedecer do que sacrificar. E aí eu lembro assim, porque desde pequeno a gente foi falando para ele assim o que toda ação tem uma consequência, né? E ele aprendeu isso, mas realmente assim, algo de você ter esse tempo de você respirar, de você pensar antes de você agir, muitas vezes não é sempre um mar de rosas, não é sempre tudo colorido no nosso dia a dia. E às vezes acontece. E como a gente agir, né? Quando você fez isso? Por exemplo, quando você não está num bom dia e aí, sei lá, gente, esses dias aconteceu comigo, queimei arroz, mas ó, acontece de tudo também nessa vida. E aí você fica, e agora, né? E às vezes a gente acaba deixando com que o nosso eu, com aquilo que está dentro de você, saia. E principalmente na vida dos nossos filhos. Como a Dani falou, 24 horas ali, pedindo comida e exigindo mais da gente. Então, como fazer? Eu vou perguntar primeiro aqui para as meninas e depois eu vou também falar como que a gente faz, né? Como fazer nessa hora? Como fazer? Desde os pequenininhos até os mais velhos, né? Que acontece em todas as fases. O dia mal chega para todo mundo, né, gente? E a gente tem passado bastante dias maus nessa quarentena, nessa pandemia. E como a Dani bem falou, o tempo inteiro que você está em casa, você está sendo o mestre do seu filho. Então, ele está te observando. E o que você fizer para ele é o padrão. Então, assim, minha mãe surtou, minha mãe está gritando, minha mãe está fazendo uma coisa que ela fala para eu não fazer. Então, se você realmente está nesse dia mal, não conseguiu segurar a onda, não estava com o tanque de paciência cheio, fruto do espírito zero, e você deu esse mau exemplo na frente do seu filho, acho que a melhor coisa é fazer rapidamente, mostrar para ele como deve ser feito, quando ele passar pelo dia mal dele, pelo momento mal dele. O que é? Pedir desculpas, pedir perdão, se acalmar, dizer que aquele não foi o correto, porque, cara, não é vergonha nenhuma você pedir perdão para o seu filho. Nossa, eu vou me humilhar aqui para o meu filho e vou perder a autoridade de forma alguma. Você vai ganhar o coração do seu filho, porque você vai estar mostrando para ele que é assim que se faz. Então, o dia que ele gritar, esbravejar, ele já vai saber, opa, não é padrão. Então, desculpa, papai e mamãe, não devia ter gritado. Às vezes a criança não sabe nem falar, gente. Eu estou com 2 lá em casa, estou aprendendo a falar ainda. Mamãe, desculpa, gritou. Mas já sabe que é necessário pedir desculpa porque gritou. Por quê? Porque a mamãe e o papai são normais, são humanos, já passaram por esse dia mal e a gente não pode perder a oportunidade de ensinar. Então, veja isso. Claro, a gente não gosta de passar por esses momentos, a gente se envergonha de falar que a gente fez, mas não desperdice esse momento de ensinar, essa oportunidade de ensinar seu filho, né? E eu lembrei também, a Lenara falou, e ontem aconteceu uma situação, não, hoje à tarde aconteceu uma situação muito engraçada com o Bernardo, de 4 anos, porque o Vitor veio falar comigo, ele precisou de algo, né? E eu estava mexendo ali no computador na hora, e aí eu não dei muita atenção assim, e aí ele repetiu a pergunta e eu respondi meio que ríspido assim, né? Aí o Bernardo estava brincando do meu lado assim, ele falou: "Mãe, que estranho, você falou assim meio que brigando com o Vitor". Aí eu falei: "Foi, amor?". Ele falou: "Foi". Eu falei: "Não, é porque eu não prestei atenção, porque eu estava digitando e acabei falando ríspido". Ele: "Então, dá para falar com carinho, né, de vez em quando". Então, só complementando um pouquinho a fala da Lenara, eu acho que o importante nesse momento é tirar um tempo para realmente conhecer um pouquinho do temperamento dos seus filhos, estudar a respeito, né, sobre a linguagem do amor deles, porque a gente não pode educar todos os filhos da mesma forma.
Cada um tem sua individualidade ali, né? Então é importante conhecer o temperamento do seu filho, a linguagem de amor dele. Por favor, não rotule seus filhos, né? Eles precisam de elogios, eles não precisam de rótulos. Então é importante esse estudo, tirar esse tempinho de estudo para poder conhecer eles, olhar no olho deles e entender o que eles precisam para aquele momento. Que dica preciosa essa, né? Porque realmente esse é um tempo que, apesar de tudo, a gente está tendo um pouquinho mais de tempo. Então, eu acho que parar para conhecer o seu filho é muito importante, né? Você realmente parar e falar assim, mas por que será que ele age assim? Ou por que será que ele é tão grudento? Por que será que ele não quer que ele fica mais lá no quarto? Então, eu acho que isso realmente é muito importante para a gente conhecer. E isso é desde pequeno, né? Desde pequenininha, a gente vai ali realmente tentando ver. E eu acho muito importante, que é uma coisa que eu sempre procuro conversar com as mães, é isso. Procure conhecer o seu filho. Do que gosta, as necessidades, o que não gosta. Então, assim, claro que vai ter momentos na vida que você vai ter que falar, olha, nem tudo a gente faz só o que a gente gosta, né? Mas como mães, ir ali para deixar o ambiente de casa melhor, agradável, cuidar desse ambiente, isso é muito importante, né? Cuidar do ambiente realmente é algo assim que a gente precisa muito. E eu até, deixa eu perguntar aqui para a Vanusa, eu vou pegar aqui esse gancho de cuidar do ambiente. Como que você tem feito lá, Vanusa, em casa, para que o seu dia a dia lá com o seu mais novo, que ainda está nessa fase escolar, corra bem, né? Como que você trabalha assim com isso? Bom, na verdade tem sido um dia de cada vez. Né? Tem sido assim, a gente não sabe o que vai ser o amanhã. Então, eu tenho procurado fazer de forma bastante que eu consiga modelar a rotina lá de casa. Lá em casa, nós costumamos a fazer assim, nós levantamos, nós damos prioridade para o devocional, né? Salvo as exceções, se acontecer algo, precisar todo mundo sair muito cedo, mas isso é muito raro. Aí, imediatamente, eles já vão para as suas aulas. O Alan, de 15, vai para a aula dele, o Estevão automaticamente já entra na dele, e eu, nesse momento, estou junto com o Estevão, né? Então, a gente costuma fazer assim. Então, eu acompanho ele, eu fico com ele junto na aula, eu oriento ele, mas eu tenho feito algo que tem dado bons resultados. Eu tenho ficado com ele enquanto a professora está ministrando ali a aula, está ensinando eles o que fazer, de que forma fazer, e eu falo, agora, você escutou o que ela disse, agora você presta bem atenção nas perguntas, que eu vou lá na cozinha e já volto. Então, eu estou dando um pouco de liberdade para ele, mas com o coração, né? Porque, como eu acabei de falar, eu quero que ele faça o melhor que ele puder, porque depois a professora vai querer questioná-lo como que ele conseguiu aquela resposta. Eu fico escondida atrás da porta, né? Coisa de mãe, fico escondida atrás da porta para ver se ele está conseguindo resolver. Só que ele já entendeu que, assim, quando ele precisa de ajuda, e eu não voltei ainda daquela primeira saída, ele vai até mim. Você acha que o que eu fiz está certo, mãe? Você acha que eu preciso aumentar? Você acha que eu preciso colorir mais? Então, eu tenho dado para ele esse momento de liberdade, porém, supervisionado, né? Não é o caso do de 15. O de 15, eu procuro só saber se ele está cumprindo as atividades, se ele está assistindo às aulas, como está sendo o relacionamento dele com os colegas e até mesmo com os professores. Então, eu tenho tentado ficar bem equilibrada, né, para não chegar nesse dia, que já aconteceu algumas vezes também, né? Eu também já surtei algumas vezes, mas eu fiz isso que as irmãs falaram. Eu pedi perdão, eu voltei atrás, eu tentei resolver, expliquei para ele o que estava acontecendo. Então, eu tenho tentado fazer o meu melhor, né? E ajustando conforme a casa vai andando, por isso um dia de cada vez. Eu acho importante, para quem tem filho que está fazendo aula online, isso que a pastora Vanusa falou. Você fica ali junto, claro, que isso eu estou falando ali a partir dos 5, 6 anos, né? Que você já consegue deixar a criança ter uma certa liberdade. Por quê? Gente,
lá na escola, no dia a dia, você não está sentadinha ali do lado do filho na carteira. Então, é importante também para eles verem que eles também estão crescendo, que eles também estão alcançando objetivos novos, que eles também estão ali conseguindo, que eles conseguem fazer a tarefa sozinho, né? Então, isso é muito legal e da gente realmente entender o momento deles. Porque, às vezes, a gente está exigindo muito da gente algo que não precisa neste momento. Né? E aí eu queria até conversar com a Fernanda aqui, que ela é pedagoga. Ela é mãe, ela está gravando a aula, ela está tendo... Agora eu queria perguntar desse outro lado, né? Como educadora, né? O que você tem percebido? Qual tem sido os seus desafios? Quais têm sido os feedbacks dos alunos, dos pais? Se tem tido isso, se não tem? Porque às vezes a gente em casa como mãe, que não sabe, né, como agir, às vezes a gente acaba mais atrapalhando do que ajudando de verdade, né? Vamos conversar aqui entre a gente. Então, o que você tem sentido nesses dias, Fer? Então, tem sido um desafio bem grande, né? Como eu estava comentando com as meninas antes de nós iniciarmos, antes de eu ensinar, eu estou tendo que aprender. Quem me conhece, né, principalmente o meu esposo e meus filhos, sabe que eu sou péssima com tecnologias. Eu não tenho habilidade nenhuma. O Daniel ontem estava tentando me ensinar a editar um vídeo. Ontem dele editava, daqui a pouco eu falava, filho, me ajuda. E dele, mãe, eu já te ensinei. Eu falei, mas é que eu não lembro. E, né, muitos botões, são muitas ferramentas. Então, eu acho que a gente tem que observar também, como mãe, que aquele profissional, aquele professor que está ali, ele também está tendo um desafio, né? O desafio teu de estar ali, de estar ajudando, mas o nosso também está sendo esse desafio. Então, eu estou tendo que gravar aula. Às vezes, eu levo 2 horas para gravar um vídeo que não tem 10 minutos, porque daí você erra, daí a câmera não está enquadrada, daí passa o carro do sonho, os ovos. Sempre passa, gente. Sempre passa o sonho. Hoje passou o carro do sonho, eu estava gravando aula. Então, assim, a gente está tendo que se reinventar. E eu acho que o nosso papel como pais, porque além de eu ser a profissional, eu tenho também, né, o meu adolescente em casa que está estudando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente, né, observar e colocar ele também com esse olhar, que é um desafio para o professor, porque é muito fácil eu criticar o papel do outro. Né? Igual quando eu não sou mãe, eu quero falar, nossa, mas olha que criança fazendo aquilo, por que ela não dá um jeito nessa criança? Gente, mas é só quem vive que consegue saber quais são os desafios que a gente encontra, né? Então, assim, tem sido um desafio muito grande. Eu tenho visto isso não só na escola em que eu trabalho, a Luana também é professora de educação infantil, são alunos de 5 anos, né? Eu digo que a gente tem que se reinventar o tempo inteiro. Eu trabalho com crianças de 2 até 15. Então, assim, eu tenho que, ao mesmo tempo que eu tenho que usar fantoche, tudo, pôr uma máscara, e para chamar a atenção do de 3, eu tenho que chamar a atenção do de 14, que eu estou lá no 9º ano, que eu tenho que pedir para abrir a câmera, porque ele pode estar dormindo atrás da câmera, né? Então, assim, é um desafio de todos os lados, né? E eu acho que do educador, e a gente sabe que a gente tem uma quantidade muito grande de mulheres que são professoras e educadoras, né? Eu acho que é a hora, mais do que nunca, de a gente exercer empatia. Né? De você se colocar no lugar do outro, de você entender, porque é muito fácil eu criticar. Nossa, mas olha que ruim que está essa transmissão. Ah, esse programa da escola só trava. Gente, é um monte de gente. Eu estou tentando mandar um vídeo para o meu coordenador, tem 2 dias e não consigo por causa da internet. Então, é um desafio de todos os lados. Então, é a hora de, né, nós, como mulheres de Deus, como mulheres sensíveis ao Espírito Santo, estarmos exercendo justamente esse momento, não só da paciência em casa com os nossos filhos, mas de tudo que está ao nosso redor. Porque é muito fácil a gente criticar o jeito que o professor está dando aula. Nossa, mas olha, ele podia ter usado um outro recurso. Gente, tem gente que não tem o recurso. Né? A gente sabe, tem professores que moram afastados, em lugares afastados, que a internet é terrível. Né? Eu dou aula em Araucária, a gente tem, né, uma dificuldade também com alguns professores que moram mais afastados. Então, assim como a gente tem com os alunos, então agora é a hora da parceria de todos os lados.
né? Então, acho que o desafio é esse. O desafio é colocar em prática, né, a tão falada empatia, né, a tão falada solidariedade, o olhar para o próximo, né, exercer o amor que Jesus nos ensina, né? Fer, isso que você falou da empatia, acho muito interessante frisar também que nós, como mães, meus filhos ainda não estão em idade escolar, mas tem muitas amigas com filhos que estão. A gente exige que os nossos filhos respeitem o professor, que olhe com respeito, que haja com respeito, mas a gente se esquece muitas vezes, se a gente está em casa, por exemplo, nesses dias de pandemia, e a gente está lá falando mal, criticando tudo que acontece. Se o professor manda muita tarefa, você reclama. Se o professor manda pouca tarefa, você reclama. Se a transmissão está ruim, você reclama. Seu filho está vendo? Então, é esse tipo de comportamento que ele vai ficar no inconsciente dele. Então, é difícil a criança ou adolescente assimilar o que você está pedindo para ele fazer se ele está vendo o maior exemplo dele, que é o pai e a mãe, só reclamando e só criticando, né? Então, é importante essa postura diante das crianças. Aquela história do telefone, né? Liga lá, e fala que eu não tô. Minha mãe pediu para falar que você não tá, né? Mas você ensina a criança que não pode mentir, né? Então, a mesma coisa, a gente fala assim muito da questão. Agora, a gente está muito tempo em casa, então a gente tem que cuidar muito com isso, porque é o momento que a gente está mais próximo do marido, que a gente está aqui o tempo todo. Então, esse teu pai não me ajuda em nada. Nossa, mas esse teu pai não faz nada. Mas olha lá, fica só no sofá. Daí você diz, daí a criança é ríspida com o pai. Meu filho, você tem que respeitar o seu pai. Tá, tem que respeitar meu pai, mas e tudo que você falou, tudo que você, né? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um tempo muito grande que a gente está juntos. E eu até comentei numa das nossas células na semana passada, eu estava comentando que se de tudo isso que a gente está vivendo, se a gente não aprender, de nada adiantou, porque a gente crê que Deus mandou isso para nos alertar. Eu estava conversando até com a Vanusa esses dias a questão da água. A Luana falou, nossa, mãe, esse assunto de vocês, eu estava falando da questão de descarga e coisas assim, né? Daí, dando dicas uma para a outra, né? Mas, assim, Deus tem mandado tudo isso, a questão deste estiagem e tudo, para a gente dar valor às pequenas coisas. Né? Você tem que pensar se você pode ou não pode dar descarga naquele dia, porque pode ser que não sobre a água para você fazer o teu almoço. Então, assim, Deus está nos colocando diante de situações, porque a vida da gente estava muito cômoda. Apesar das dificuldades, estava tudo acontecendo de uma maneira muito automática. E Deus precisou fazer toda essa movimentação. Então, a gente, como cristãos, como tementes ao Senhor, também temos que olhar tudo isso com esse lado. E essa oportunidade de estar o tempo todo junto é a oportunidade que Deus está nos dando de ajustarmos os nossos relacionamentos, né? Realmente. E essa questão de ser exemplo, né, de ser um espelho, isso é muito importante. E eu vejo assim, claro, que não é todas as escolas, todos os professores que estão conseguindo, mas assim, na medida do possível, está todo mundo tentando. Então, a gente em casa, a gente tem que ser o agente que vai trazer a segurança. Né? Eu vejo assim para os nossos filhos a segurança. Falar, olha, hoje não deu, hoje o professor não esqueceu, não entrou. Tá bom, mas olha, então vamos fazer uma outra coisa agora. Deve ter acontecido algum problema, alguma coisa, né? Vamos tentar fazer de uma outra forma. O que eu queria perguntar para você, Fer, que é uma das coisas assim, a mãe que não é pedagoga, que não é educadora, o papel dela não é ensinar. Né? E uma das coisas assim que às vezes fala assim, escola ensina, família educa, e é para continuar sendo assim, né? Então eu acho que você podia falar, tipo assim, para as mães, o que é o papel da mãe nesse momento? Eu digo assim que a gente tem, né, passado por esse momento, e eu acho que mais do que nunca, o nosso papel como mãe, agora eu estou falando como mãe, na verdade, o nosso maior papel como mãe é exercer agora a função do Espírito Santo de auxiliar. Né? Eu acho que é um momento chave de a gente poder estar auxiliando, porque a gente sabe que muitas mães não têm habilidade, a gente tem, né, crianças, inclusive, que as mães não têm instrução nenhuma e a gente precisa ter, né, esse olhar em relação a isso. E o papel da mãe, ele é instruir, mas não deixar a criança sufocada. Nossa, mas você não aprendeu, e a mãe acaba, ela também ficando estressada. Eu até estava lendo uma reportagem
reportagem ontem justamente sobre o número de pessoas que estão sofrendo de ansiedade por conta de tudo isso, porque se sentem pressionadas, porque essas mães precisam ensinar essas crianças, mas as pessoas estão vendo com o outro lado. O papel dessas mães é o auxiliar. Então, vamos ver. Até o meu adolescente, às vezes ele vem me perguntar algumas coisas, eu digo, meu filho, eu não sei. Você vai mandar um e-mail para a sua professora, né? Vai aguardar, porque ela também tem muitos alunos para responder os e-mails, e vai ter que esperar a resposta dela. Então, o nosso papel é auxiliar, é justamente, né? Eu digo assim, até na questão que os mais novos, a gente sabe que as questões são um pouco mais fáceis de você conseguir responder. Mas, assim, gente, os nossos do ensino médio, eu não lembro nada, né, daqueles negócios de química, aquelas fórmulas, física. Então, como que eu vou conseguir ajudar? Eu não vou conseguir ajudar. Eu vou auxiliá-lo a buscar o caminho. Então, vamos lá. Então, é isso aqui. Ah, a gente não sabe? Então, vamos. Na apostila não tem? Ah, não, na apostila não tem. Esses dias eu falei para ele, procura um vídeo no YouTube, né, de um lugar conceituado, que tem muitos vídeos, né, de universidades, de cursinho, tudo. Eu falei para ele, procura um vídeo, assiste o vídeo. Se você não entender, manda um e-mail para o professor. Então, a gente tem que ter esse papel como mãe de auxiliá-los, não de querer ensinar. A gente não vai conseguir ensinar. Eu até estava falando hoje para a Fernanda, assim, lá em casa, com a questão do Estevão, pelo fato da gente querer que a lição saia de forma correta, porque eles estão tendo uma videoconferência todos os dias, às 4h, para que a professora possa, junto com eles, fazer essa correção das atividades do dia anterior. Então, ele fica também naquela ansiedade de que tudo esteja completo, para que ele possa também, a hora que ele for chamado, ele possa responder o que ele fez. Então, eu falei que lá em casa eu entrei num acordo assim. No início de tudo isso, foi bastante frustrante para mim e desgastante, porque eu queria que ele fizesse da maneira que eu achava que era correto. Então, eu queria que ele pintasse da cor que eu achava que ia ficar melhor. Eu queria que ele apontasse o lápis naquele momento, porque a letra dele não ia ficar bonita. Então, eu comecei a ver que ele estava sofrendo com aquilo. Então, o que eu fiz? Agora, ele faz e ele diz, mãe, mas eu não sei. Mas aí eu volto para ele, aí o segredo nosso, para que a gente não sofra e a gente não faça com que ele sofra, devolve a pergunta que ele fez para você. Mãe, eu não sei, mas o que é que você não sabe? Ah, mãe, eu não sei se é azul ou é verde. Mas o que você acha que fica mais bonito? Ah, eu acho que é o verde. Então faz o verde, filho. Então eu estou deixando ele tomar as decisões e estou fazendo com que ele sofra menos e que a minha ansiedade de fazer com que ele faça as coisas tão corretas não precisam acontecer. Porque apesar de eu já ter dado aula, de eu já ter trabalhado com as crianças, as coisas vão se inovando. É muita coisa nova que está aparecendo e você não lembra realmente de como fazer. Então tem sido muito bom eu devolver para ele, tentar resgatar dele o que realmente ele pensa daquilo, e a resposta dele é o que vai para o livro. Porque, além de tudo isso, né, porque a gente, na sala de aula, justamente deixa eles errarem, para você poder observar onde está esse erro, para você ver aonde é a dificuldade da criança e poder ensinar. Então, quando a gente dá a resposta como mãe, quando você quer facilitar, você acha que está ajudando, e você não está ajudando no processo de aprendizagem, você está dificultando, porque a gente não consegue identificar aonde que está a dificuldade dessa criança. E, né, em nome de Jesus, nós iremos voltar, né? E quando a gente voltar, nós vamos precisar retomar principalmente as dificuldades, né? Então, o que você não conseguiu, por que você não conseguiu, e essas dificuldades vão ser retomadas à medida que nós fomos ver lá na atividade que não está feito da maneira correta, que tem uma dificuldade, que a mãe possa relatar para o professor também, olha, esse conteúdo ele não está conseguindo, e buscar auxílio nas professoras. Eu digo assim que lá na escola os pais têm canal aberto para mandar e-mail, tem o número do 0800 para perguntas, a gente tem o Classroom, onde eles colocam as perguntas, porque eu não preciso, como mãe, saber tudo, né? Mas eu preciso dar o caminho e eu preciso buscar a ajuda de quem saiba. Hoje mesmo, na aula dos meus alunos, eu estava falando sobre a questão da importância dos registros, né? Que quando você compra um eletrodoméstico que você não conhece, vem um manual de instrução para você aprender a trabalhar com isso.
isso. E eu acredito que em tudo na nossa vida nós precisamos aprender para depois fazer. Então, eu não tenho obrigação, se a minha formação não é aquela, como educadora. Eu mesmo, como educadora, tem coisas, eu sou educadora, né? Sou pedagoga, mas não sou especialista em física, em química, em matemática. Então, tem coisas do Daniel que eu não consigo. Então, eu não tenho como ajudá-lo, né? Deixa eu perguntar aqui para a Dani, aproveitando, Dani, e lá na questão do homeschooling, como que acontece isso quando os teus filhos têm dúvida, né? Como que é essa questão? E aí também fizeram uma pergunta aqui, que daí depois eu quero que você siga. O homeschooling no Brasil, ele é já autorizado? Já existe uma lei? Como? Desculpa. Legalizado, né? Se já existem, acho que você podia primeiro responder essa pergunta da questão das dúvidas e depois aí já responder essa outra. Quando a Vanusa estava falando ali, e eu lembrei, né, que quando eu comecei a estudar a educação clássica cristã, né, uma das coisas que eu aprendi era colocar o Vitor para se tornar um aluno autodidata. Né? Então, quando ele começou ali com 5 anos, há 3 anos atrás, a gente já incentivava ele a ser autodidata, né? A ir lá, e o Vitor, ele tem 8 anos hoje, mas sempre foi muito sistemático. Então, eu precisava fazer a semaninha dele ali, ele sabia o que ele ia fazer de matemática, português, e ele gostava de ir marcando, né? Então, era para ele, funcionava o programa. E a gente incentivava ele a ir sozinho, sentar, estudar, né? E aí eu passava de 1 a 2 horas ele nas matérias novas, ensinando ele, né? E aí eu lembrei de, assim, eu como mãe educadora, o que eu faço dentro de casa, né? Eu também não sei tudo. Eu passei 15 anos na escola, mas eu não tenho memória para lembrar de tudo que nós aprendemos lá, ou só vimos, né? Na verdade. Mas eu preciso estar um passo apenas na frente dele, né? Para que quando ele venha com a dúvida, eu possa respondê-lo. E eu sou muito sincera também, não só com ele, mas outras pessoas sabem. Quando eu não sei, eu também falo isso para ele. Amor, eu também não sei. Então nós vamos pesquisar juntos, né? Nós vamos pegar o livro e estudar. Porque a gente não precisa ser tudo, a gente precisa ser sincera, na verdade, né? Precisa ter o carinho, a disposição para aprender e poder caminhar junto com ele, ou então estar só um passo à frente dele para poder ajudá-lo de uma forma melhor. Em relação ao homeschooling, né, sobre a regularização, hoje nós temos projetos de lei caminhando na Câmara, né, alguns projetos, 5 ou 6, e a gente está esperando essa legalização, né? Quando o STF, no ano retrasado, deu a conclusão, então a gente precisava, eles não deram como inconstitucional, né? Então a gente precisava só desse projeto de lei aprovado. E hoje a gente está realmente só esperando esses projetos de lei, esses projetos serem aprovados. Hoje apenas 2 cidades no Brasil estão legalizadas, Espírito Santo e uma cidade do interior de Minas. Hoje essas 2 cidades já estão liberadas para praticar a educação domiciliar. Eu queria só fazer um acréscimo, achei muito interessante vocês falando sobre crianças no âmbito, na esfera escolar, né, que a gente não pode ficar dando as respostas de mão beijada. E esses dias eu estava pensando sobre isso lá em casa, porque os maridos também acabam sempre perguntando as coisas antes de procurar, né? Onde que está tal coisa? Você vai, você responde. E aí uma amiga me ensinou, falou assim, quando perguntar, conta até 5, você vai ver que ele vai encontrar. E com as crianças é a mesma coisa, eu comparando, né, marido com criança, mas às vezes está na mesma linha ali. Aí eles, com a criança, se você dá tudo de mão beijada sempre, não falando só desse âmbito escolar, mas lembre-se que seu filho ele não vai ser só um filho, só um aluno, você está criando um futuro homem, uma futura mulher. Então, assim, ele vai ser um esposo mais proativo, mais, como é que se diz, mais perspicaz, isso, mais participativo na vida familiar, se você treinar ele desde criança a pensar, não, eu vou perguntar qualquer coisa para minha mãe que ela vai me falar, porque ela sabe de todas as coisas. E daí, quando ele estiver lá na faculdade, quando ele estiver lá no serviço dele, quando for na vida adulta, ele não vai ligar para a mamãe dele perguntando o que ele vai responder para o chefe depois dele tomar uma chamada de atenção, entendeu? Então, é sempre lembrando que você não é só sobre fraldas, não é só sobre escola, isso tudo é passageiro. Você está criando um homem e uma mulher de Deus, então você precisa pensar lá na frente, é uma flecha que você vai lançar, e tudo que você está semeando pode parecer muito pouco, tipo, o que custa responder uma criança? Custa que se você treinar ele a sempre depender de você,
a flecha não vai conseguir ser lançada e não vai conseguir alcançar o objetivo dele nessa terra, né? Verdade. E deixa eu aproveitar, Lenara, você que está com os filhos em casa, sem aula, né? Até o filhinho mais velho da Lenara tinha iniciado na escola, estava fazendo o processo de adaptação, quando veio todo esse momento e ele precisou parar, né? Então você precisou lidar também com ele, tipo, eu quero ir para a escola e não posso, com a irmãzinha mais nova. Então, como que você tem feito isso aí, o seu dia a dia, né, em casa? Como que você tem conseguido driblar a falta do parquinho, a falta de poder sair, a falta... Porque, às vezes, até quando eles são pequenos, até uma ida ao mercado é um passeio. Já é festa. Né? Como que você tem conseguido aí lidar com essas questões? Gente, esses dias, depois de enlouquecer, assim, tipo, já tinha feito absolutamente de tudo, a gente já tinha pintado, a gente já tinha brincado de massinha, a gente já tinha arrumado toda a sala e desarrumado de novo 1000 vezes. E eu parei para pensar, cara, como a gente, como mulher, quanto mãe, a gente gosta de delegar, né? Você vê a criança sentada, já que você não está fazendo nada, dobra aí para mim, né? Já que você não está fazendo nada, a gente delega as coisas, porque a gente gosta de ver a coisa funcionando. Mas com a criança, a gente precisa dar esse passo atrás e frear um pouquinho para não interferir no sentido assim, a criança tem uma coisa chamada imaginação, que é uma ferramenta tão poderosa. Só que, às vezes, a gente acaba com essa pressão da rotina, a gente precisa estar sempre dando alguma coisa para a criança fazer. Parece que se a criança está sem fazer nada, está errado. E, na verdade, não. É esse oxigênio que a inteligência precisa para funcionar. Se você der uma caixa para o seu filho, ele vai inventar uma coisa muito legal sem precisar da sua ajuda. E aí entra de novo. Nem tudo ele precisa de você, nem sempre ele precisa que você esteja estimulando o tempo inteiro. Então, às vezes, na melhor das intenções, né, porque a gente quer sempre acertar, a gente acaba colocando em cima da criança esse peso de estar sempre querendo fazer alguma coisa. Então, isso tem me ajudado muito, assim, nesses dias que parece que, sei lá, deu meio-dia, parece que já passou uma semana inteira de tão cansado que a gente está. Então, relaxa, senta com seu filho, deixa ele inventar, deixa ele ditar as brincadeiras e se acalma, porque ele não está tão entediado quanto você, acredite. A criança tem esse dispositivo, né? É um dom, a gente precisa aprender muito a observar eles assim. E eles ficam lá, às vezes, de ponta cabeça, no sofá, inventa cambalhota, e com tudo eles inventam. Então, assim, deixa a criança ser criança, e deixa a criança respirar um pouco, não precisa você ficar o tempo inteiro dando algo para ela fazer, porque é um grande presente de Deus o ócio. O ficar sem fazer nada é um presente para eles mesmos criarem com a imaginaçãozinha deles, né? Sim, e até a gente precisa de um tempo para a gente. Então, imagina eles nesse período que a maioria dos nossos filhos tem que estar em casa, não podem sair para nada. Então, eles precisam desse tempo. Eu falo para a mãe dos adolescentes, gente, deixa dormir, adolescente dorme mais mesmo. É normal, né? Calma, é normal. A criança, deixa lá, coloca lá um brinquedo, deixa a imaginação. Então, não é o tempo todo. A gente precisa ter uma rotina? Precisa. Mas, dentro dessa rotina, você precisa criar um horário para a criança ficar livre. E aproveitando nisso, eu queria assim, que a gente pudesse então dar umas dicas, que a gente já está indo para o final. Queria realmente assim, que a gente pudesse dar umas dicas, primeiro de como criar, proporcionar um ambiente em casa propício, né? Ou para a hora do estudo, para a hora da leitura, para a hora da brincadeira. Como que a gente poderia fazer isso? Vou começar aqui pela Dani. Dani, como que você faz assim no seu dia a dia? Então, eu até coloquei aqui, né, preparando a hora do estudo, né? Então, eu aprendi muito com o Vitor que a gente precisava de um lugar, um espaço arejado, né, um lugar organizado. Eles precisam dessa organização. Com os pequenininhos, a gente acaba fazendo muito por eles, né? Mas eu vi que, com o tempo, o Vitor foi pegando aquele jeitinho que eu organizava. Às vezes, ele ia dormir, estava bagunçado. Quando ele acordava, estava organizado. E ele foi pegando isso, né? E hoje ele cobra do menor, de 4 anos. Então, ele fala, Bernardo, por que está tudo bagunçado aqui? Então, essa organização, eles precisam, na hora do estudo, um lugar arejado, né? Um ambiente que não distraia eles, né? Que não tenha cores fortes, que seja um lugar neutro. Que não tenha muitas distrações, né? A gente citou um pouquinho aqui da TV, né? Antes de começar, que é algo que atrapalha demais eles. Então, evitem de ligar a televisão um pouquinho, 1 hora antes, né?
dos estudos das crianças, 1 hora depois, para que eles possam ter esse tempo, né, de memorização, de estudo, evitar barulho, excesso de cores, né, os objetos, e sobre a mesa deles, eles precisam ter apenas os materiais necessários, né, os livros que eles vão estudar, ali o estojo que eles vão utilizar. Então, é importante essa organização, esse espaço para eles poderem ter um momento de alegria, né, de entusiasmo, aprender a se apaixonar pelos estudos. Muito bom. Alguém mais quer dar uma dica do... Gente, na verdade, né, não só, eu acho que além de todo esse ambiente físico, como a gente comentou, a gente tem que tomar cuidado justamente com esse ambiente né, o ambiente emocional, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, a gente saber administrar as nossas emoções para que isso não sobrecarregue eles, porque antes você passava alguma coisa no teu trabalho, você descarregava tudo no teu trabalho, até você vir no caminho. Quando você chegava em casa, você já estava mais tranquila, já tinha tomado garrafinha d'água, tinha orado, tinha respirado. E agora não, agora tudo que você está passando no teu trabalho, as tuas emoções, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo ambiente. Então, acho que é muito importante a gente levar em consideração isso também. Não sobrecarregar, mesmo os adolescentes, essa questão de dormir, né? O Daniel tem 20 minutos de intervalo, ele dorme nos 20 minutos de intervalo. Gente, 20 minutos, ele consegue dormir, eles conseguem dormir. Eles conseguem, Então, esses dias, né, glória a Deus, igual eu falei, pela ajuda do meu esposo, eu estava... Porque lá em casa a gente tem um agravante, né? Porque, assim, a Luana dá aula, eu estou dando aula, o Daniel está no mesmo colégio que eu dou aula, então os nossos horários são iguais. Então, ao mesmo tempo que eu estou ao vivo dando aula, ele está assistindo aula. Então, eu não posso estar supervisionando este momento. Mas ele já tem, né, 15 anos, já tem uma autonomia. Mas esses dias, o Anderson, antes de sair, veio, né, eu ali na aula, já ministrando a aula, ele só fica de olho no Daniel. Ele estava assistindo a aula deitado debaixo das cobertas. Gente, nenhum adolescente, nem a gente, se deitar embaixo das cobertas, vai conseguir prestar atenção. Então, a gente precisa proporcionar para eles, né, justamente além do ambiente, a gente precisa proporcionar esse momento de calmaria, os menores não sobrecarregar, né, não deixar que os menores, né, fiquem... Ai, cansei. Gente, lá na escola, eles cansam. Prof, posso tomar água? Vai. Ai, daí você percebe, a gente tem que ter esse feeling como, né, em casa, como você tem na escola. Ele está muito agitado. Eu estava contando para as meninas hoje que eu sou tutora também de um autista no colégio em que eu trabalho. E a mãe dele esses dias mandou uma foto. Ele está na sala do Daniel, na primeira série do ensino médio. Todos os dias que ele tem aula, ele precisa acordar, colocar o uniforme, se posicionar em frente ao computador, o horário do intervalo, ele come o mesmo lanche que ele comeria na escola, porque ele precisa dessa rotina. Então, assim, gente, essa mãe tem que ter toda essa disposição de acordar o filho, de pôr o uniforme, de fazer o lanche. Não custa para a gente, né, ir lá chamar o nosso, né, falar assim, levanta dessa cama, vai diante do computador, pega o material. Eu sempre cobro no dia anterior do Daniel. Pegou os livros da aula de amanhã? Porque senão daí o professor está falando, está pegando o livro, perdeu metade da explicação. E a gente sabe, né, que para dispersar é muito fácil, né? Eu anotei aqui porque eu acho muito interessante isso aí. Eu senti, depois de ter entendido a importância da rotina maleável. A rotina deve ser adaptada conforme a necessidade de cada família. É um tempo em que não imaginávamos que iríamos viver. Então, agora nós não temos saída. Então, vamos entrar nesse barco, vamos remar e vamos nos adaptar conforme cada família, conforme cada idade dos filhos que nós temos, conforme a sua realidade financeira, psicológica, emocional. Você precisa entrar nesse lugar. Não é uma questão de eu vou deixar tudo, a Deus dará. Não, você precisa entrar nesse lugar. A sua casa precisa acontecer. Os seus filhos precisam aprender, o seu marido precisa ser atendido. Você precisa se cuidar, você precisa ter esse tempo seu como mulher, porque você é um ser único, você se ama. Então, você precisa entender que a rotina ela precisa ser encaixada dentro do seu lar, de acordo com as suas necessidades e a possibilidade da sua família. Eu vejo essa questão assim, igual quando a gente fala dos adolescentes, né, que eu tenho essa dificuldade
que eu estou tendo que me adaptar, porque eu estou dando aula, né, o meu marido saiu para trabalhar, a Luana, então o Daniel. Então, assim, ele tem a autonomia dele para, né, fazer, mas assim, o cobrar depois. Então, eu faço. Então, hoje você já fez isso? Ontem até falei, já revisou o conteúdo à tarde? Então, a professora mandou redação, já fez? Saiu uma avaliação que você tem até tal dia. Já fez a avaliação? Então, acho que isso é importante também. A gente, independente da idade, a gente está supervisionando eles, porque a gente sabe que é muito fácil, no ambiente de conforto, a gente dispersar. Até a gente, como trabalho, né, os próprios psicólogos nos orientam a levantar, a trocar de roupa, a tirar o pijama, né? Então, os pais ficarem atentos. Hoje eu estava dando aula, daí no horário lá, terminou a aula, todo mundo saiu e ficou uma aluna na sala lá, né? Com a câmera desligada. Então, eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? Daí eu falei, não, acho que ela não estava em aula. Então, né, um adolescente, né? Então, a gente tem que estar atento também, porque eles também, né? Eles tentam driblar, né? Eu acho que uma das coisas que a gente falou aqui, realmente, para a gente fechar, eu acho que é isso, né? É a gente entender que nós estamos vivendo um novo momento, mas esse novo momento vai trazer para nós, eu creio, muito mais habilidades, mais paciência, mais criatividade, mais empatia, mais amor do que qualquer outra coisa. Porque nós temos que entender que os nossos filhos, eles são seres também que também estão vivendo um tempo diferente, e nós, como mães, a gente tem que ser a mediadora para que isso aconteça da melhor maneira possível, né? Então, eu achei muito legal tudo que a Dani compartilhou aqui, porque ela já vive isso. Então, gente, é possível, né? É possível viver, é possível a gente ter mais paciência. Só retomando aqui as coisas que a gente falou, né? Ter um pouco mais de paciência, cuidar da gente em primeiro lugar, né? Não ficar tolindo os nossos filhos de momentos de lazer, de momentos sem ter nada para fazer, de realmente também criar uma rotina conforme a sua casa, conforme a sua família. Agora, lembrando, sem a rotina, a gente não consegue. Se a gente deixar com que os filhos... ele não quis acordar cedo. Agora, gente, criar a rotina é algo que faz com que a criança, com que o adolescente tenha segurança. Sabe o que vai acontecer naquela hora. Se um dia não der para ser aquilo, ok, hoje foi um dia atípico. Mas geralmente a gente tem, não esquecendo de incluir na rotina esse tempo de não fazer nada. Esse tempo de não fazer nada, esse tempo... Eu, como pedagoga, até os 11 anos dos meus filhos, eu tinha cartolinas espalhadas pela casa, né? Com a rotina, com horário para lanchar, horário para estudar, horário para fazer a tarefa. E nessa, né? Agora sim. Depois a gente conversa em casa, meninos. Mas nesse tempo aí de quarentena, eu refiz num papel pequeno para eles, para auxiliar. Então, se te conforta, eu também fiz. Então estamos juntos. Eu também falei para o Daniel ontem, a gente estava em férias, né? Nós tivemos 2 semanas e meia em férias e ontem retomamos as aulas, né? Eu falei para ele, agora a gente vai voltar e vai cobrar a rotina de estudo. E a gente tem um professor representante da primeira série lá na escola, que ele mesmo falou que ele cobra a rotina, né? Na primeira semana, ele faz os adolescentes prepararem uma rotina de estudo, de ensino médio já, né? Porque já estão sendo preparados, né, para futuros testes de vestibular, concursos. Então, assim, a rotina ela tem que existir em todas as idades. Quando a gente está aqui, até aqui no Ministério Infantil, gente, a gente tem rotina. O professor tem que chegar, o professor tem que receber a criança, depois tem que fazer oração, tem que fazer oferta. Então, a rotina ela é segurança. Né? A rotina ela é sinônimo de segurança. Claro que, como a pastora falou, existem momentos em que ela não vai conseguir acontecer. Tem que ser mais maleável. Um dia está resfriado, está com febre, né? Ou a gente teve que viajar, não conseguimos, né, fazer o devocional de manhã. Mas, assim, ela é maleável, mas ela precisa existir para a segurança, né? Exatamente, ela precisa existir
E aqueles, eu sempre fiz isso e acho que deu muito certo, que é uma dica também. Se você tem os seus filhos que já estão na idade de falar o que gostam de fazer, ou o que querem fazer, o que quer que tenha no dia a dia, coloque na rotina. Eu acho assim, nós também, a gente tem que ter esse coração aberto para escutar. Eu falo, gente, o diálogo é muito importante. Porque não adianta você se estressar e querer que tudo saia certo. 1 hora eu vou fazer isso, 2 horas aquilo, 3 horas aquilo. Gente, vai ter dias que vai dar certo, tem dias que não vai. E se não der certo, tá tudo bem. A gente retoma amanhã, né? Então, assim, acho assim, é muito importante. Eu sempre sento com os meus e pergunto, que horas vocês acham melhor? Tipo, quanto tempo vocês acham que vocês vão ter que ter para fazer a tarefa? Ah, então tá. Então depois desse horário, vai jogar, vai fazer alguma coisa. Então, isso acho que é muito importante. Mas uma das coisas aqui que eu acho que a gente pode ser unânimes em falar é que a rotina é uma chave para a gente sair desse tempo com sucesso, e mais ainda do que esse tempo, é levar para a vida a rotina. A rotina em casa com criança, a rotina em casa com adolescente, porque isso faz com que a nossa vida fique com mais harmonia, faz com que a nossa vida realmente dê para eles a segurança do que vai acontecer. E é por isso que nos colégios, na escola, até mesmo aqui no homeschool, a gente tem uma rotina, né? Porque não é para ficar as coisas a lá vão ter. Então, isso é muito importante. Eu acho até importante, né, pastora, que a gente aprende mesmo aqui, né? A gente aprende com os nossos pastores. Eu sempre levo para a minha vida o que o pastor Luciano sempre fala, que ele não acorda todos os dias com aquela vontade enorme de buscar a Deus, de orar, de ler a palavra. É um exercício, né? É colocar na rotina, se dispor. E teve aquele dia que muitas vezes ele não fez, né? Mas isso não é uma coisa que a rotina dele é fazer. O dia que não fez, né, não deu naquele horário, se adapta, faz um outro momento, mas a gente tem que colocar, né, lá em casa a gente procura também, eu pergunto para o Daniel, já fez seu devocional? Então, assim, a gente tem que colocar, né, a nossa vida de oração, a vida com Deus, como um exercício. Eu sempre digo, a gente não começa a fazer uma academia e ama, a gente vai fazendo, até que aquilo se torne um hábito e faz parte da nossa vida. Hoje eu tive um compromisso inadiável na hora do almoço. O meu devocional ficou depois que eu cumpri o meu papel. Depois que eu terminei aquilo que não podia falhar, agora eu sentei no sofá, agora é o meu tempo com Deus. E acabei fazendo o devocional. Então, e também acho que uma das coisas, né, que a gente tem que ter muito isso, assim, eu criei uma rotina, tá? Gente, eu não estou conseguindo. A gente não tem que ser perfeito no primeiro momento, né? É um exercício, é algo realmente assim que você vai dando tempo. Por exemplo, a própria Dani aqui falou, olha, a gente está nesse processo há 3 anos. Então, não é tudo no começo que vai dar tudo redondinho, tudo perfeito. O importante é você saber que você precisa começar, que você precisa persistir, insistir e confiar naquilo que Deus está falando para você. Porque, mães, nós temos um aliado perfeito, que é o Espírito Santo. E a gente podendo confiar nele, a gente vai, né? A gente pega na mão do Espírito Santo e vai embora. Mas o importante é você saber que, nesse momento, você não precisa se tornar professora exímia numa matéria, você precisa auxiliar. Você precisa entender que você precisa criar esse ambiente, essa rotina, para que o seu filho entre nesse fluxo e as coisas realmente aconteçam. E não se cobre. Eu acho que isso, se a gente pode deixar aqui, não se cobre demais. Faça aquilo que está ao seu alcance, aquilo que você não está conseguindo fazer. Procure alguém para conversar e lembre, você não está sozinha. Todos estamos passando de um momento ou outro, algum tipo de dificuldade. Então, você não está sozinho. E juntos a gente vai vencer, junto com Deus e junto com o Espírito Santo. Eu quero agradecer as meninas por esse tempo. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada por deixarem a casa de vocês, a rotina de vocês, para estarem aqui nesse bate-papo. Eu espero que vocês possam ter pego aí algumas dicas, e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa também, de repente, pode
perguntar lá para a gente, no nosso privado, de repente lá da Alcance, e na medida do possível a gente vai tentar realmente responder vocês. Que Deus abençoe, né? Que em nome de Jesus seja uma semana proveitosa, que você consiga ter esse tempo na sua casa de qualidade com você, com seus filhos, e que realmente você perceba que você não precisa ser perfeita, basta começar e confiar que o Espírito Santo está junto com você. Deus abençoe e que você possa ir seguir as nossas redes sociais para ver tudo que está acontecendo na nossa igreja. Uma boa semana.